pecado até aquele ponto em que a mulher dele disse, pede a Deus para morrer, e ele a repreendeu, chamando-a de tola. Até ali a reação de Jó não tinha pecado, mas depois ele se arrependeu em pó e cinza. Como é que se arrepende se não for arrependimento de pecado? Vai se arrepender de quê? De não pecado? Não existe isso. Então, Jó, ele esteve numa fase muito ruim espiritualmente ao longo da provação dele. Eu não estou dizendo isso como uma acusação, como uma crítica a Jó. As coisas estão escritas para nós crescermos, com os exemplos negativos, com os exemplos positivos, e nós mesmos somos motivo de exemplos negativos e positivos para os irmãos, todos nós. Então não é aqui que eu estou aqui diminuindo a pessoa de Jó, não, basta ler quem era Jó, a ponto de Satanás chegar e estar incomodado com a fé e a firmeza de Jó. Então era um homem de Deus, era um homem espiritual, não tem dúvida. Agora, dizer que Jó não pecou em nada de tudo que ele disse, eu não consigo imaginar, e acho que é prova de que ele pecou sim. No processo, o arrependimento no final, que acabou de maneira belíssima, e o que ele disse, eu só te conhecia de ouvir falar, e se arrependeu. Então, típico de uma situação pós-frieza, de uma situação pós-pecado. Eu estou convencido absolutamente disso. Respeito os que pensam diferente, respeito, mas não concordo. Jó capítulo 30, versículos 19 a 21, eu acho que admitir que Jó pecou ainda o torna mais humano, e um exemplo ainda mais forte para nós, não diminui a dignidade de Jó, nem o seu valor como um crente fiel. Veja essas palavras de Jó sobre Deus, 30, 19 e 21. Não estava batendo porque eu estava em Provérbios, aí ia ficar difícil bater mesmo. Diz assim: Deus, tu me lançaste na lama, e eu me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. E continua a passagem. Isso é alguns trechos que eu tirei de várias passagens deste tom. Vamos para o 31, versículos 3 e 4. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos? E não conta todos os meus passos? Ou seja, Jó está revoltado contra Deus, aqui, nesta fase da sua provação, e consequentemente decepcionado com Deus. Aos olhos de Jó, Deus não fora justo com ele, absolutamente, não o tratara como ele merecia, não enxergava as coisas que Jó fez, não considerou as coisas que Jó fez, não ouvia Jó, desprezava Jó. Em suma, Jó se tornou uma vítima nas mãos de Deus, de um Deus injusto. Ele estava convencido disto. Um tipo de atitude extremamente danosa para a saúde espiritual do crente. Só isso que eu quero falar de Jó. Cuidado com a decepção contra Deus. É forte, muito perigoso isto, e mostra um esfriamento grande. Imaginem, choca só pensar o Senhor Jesus Cristo dizendo palavras assim. O Senhor Jesus Cristo decepcionado com Deus. Nem cabe na cabeça. Então, muito cuidado com o que você pensa de Deus. Agora, isso eu vou dizer no fim. Terceiro ponto: não trata o pecado com a seriedade que deveria,
E pouco se incomoda se Deus se aborrece com os seus pecados. Tem uma passagem aqui, Isaías 43, tem uma passagem muito fácil, não por causa de alguns aspectos históricos, mas eu não vou me ater a eles. Eu vou só tocar no ponto. Deus aqui, queixoso contra Israel. Israel estava no exílio, na Babilônia. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Frase triste, né? Deus dizendo que o povo se cansou dele. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Em suma, Deus reclama do povo quando estava no exílio, e obviamente se refere ao período pré-exílico, que causou então, pela reação do povo, pela atitude dele, toda aquela condenação que Deus fez sobre ele, povo para ser exilado, invadido por Nabucodonosor e tal. Deus diz assim: vocês não estão dando a mínima para a questão sacrificial que é estabelecida de uma forma tão clara. Questão sacrificial essa que é para tratar os pecados de vocês. Quando alguém sacrificava um animal, o motivo era um só: pecado, e tentando com o sangue daquele animal aplacar a ira de Deus sobre o pecador que cometeu aquele pecado. Não é porque Deus gosta, porque gosta do cheiro da gordura queimada, ou de ver animais sendo mortos. Não, é porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e Deus não queria derramamento de sangue humano, porque tinha pecado também. Então tinha que ser de animais que iriam substituir o sangue de um ser humano que não tinha pecado. Esse sangue, sim, tinha poder para apagar os pecados dos outros. Mas o centro de tudo era pecado, quando um judeu ia cumprir a lei fazendo os seus sacrifícios. Então Deus reclama duramente: vocês se cansaram de mim. Eu não dei trabalho para vocês, mas vocês se cansaram de mim. Agora vocês me cansaram e não me trouxeste o sacrifício que eu exigi. Então a ideia aqui é que o povo não estava, como se diz, nem aí para os seus pecados. Levavam de uma maneira desleixada o tratamento que tinham que dar aos seus pecados. Isso talvez seja pouco percebido no nosso dia a dia. Minutinho. Como é que você tem tratado os seus pecados diante de Deus? É um perigo o crente se jogar demais em cima de um fato, abusar, é a palavra que eu queria, abusar do fato: Jesus morreu por mim, de uma vez por todas. Eu canto isso todo tempo na igreja, vivo lendo isso na Bíblia. Derramou o sangue dele por mim, estou cansado de ouvir isso. Todos os meus pecados estão perdoados, não tem mais perigo de eu ir para o céu. Assim ensinam as Escrituras. Então a maravilha deste ensino causa um problema para nós, pela nossa fraqueza. O que é? O abuso do tratamento que damos aos nossos pecados. Mais um, mas já está perdoado mesmo. Então nós estamos dando motivos a Deus dizer: ei, você está pensando o quê? Você pecou mais uma vez nisto, você sabe que é pecado, e desta vez você não deu a mínima, não está nem triste. Você se esqueceu que este pecado sozinho teria causado a morte de Cristo do mesmo jeito que ele morreu, e agora você está banalizando os seus pecados. Que história é esta? E você magoa a Deus. Então isso mostra uma frieza muito grande por parte do crente. O crente que não se perturba quando peca, sabendo que pecou, esse crente está frio espiritualmente. Quarta e última
Último sintoma interno: sente-se enjoado de qualquer tipo de alimento espiritual. E aí é fácil encontrar um exemplo bíblico, infelizmente é fácil, deveria ser muito difícil. Números, capítulo 21, versículo 5, os mais acostumados com a Bíblia já devem saber para onde é que estou me dirigindo. Números 21 e 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, lá no deserto, na peregrinação, quando partiram do Egito. Falou contra Deus e contra Moisés: mas por que nos fizeste subir do Egito? Olha a acusação: para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E antes que Deus dissesse: mas e o maná, que eu estou mandando para vocês todo dia? Aí a nossa alma tem fastio desse pão vil, do maná, que Deus fazia descer miraculosamente do céu, todos os dias, menos sábado, porque aí era porção dobrada, para que ele não tivesse o trabalho de recolher, para respeitar o dia do descanso. Então ele diz: não tem pão. Deus iria argumentar: mas e o maná? Não deram nem tempo para Deus, nem vale, nem argumente com um negócio desse maná, que a gente não aguenta mais este pãozinho ordinário. Eu fui olhar na palavra, no hebraico, essa palavra vil, e é isso mesmo, ordinário, ruim, de baixa qualidade. Como é que se fala com Deus deste jeito, num alimento miraculoso que Deus mandava? Imagina a quantidade de vitaminas, de proteína e tudo que esse maná não tinha para suportar esse povo 40 anos no deserto, gente. Por quanto seria vendido o quilo do maná hoje, hein? Pelo valor que ele tinha, nutritivo e tudo. Sabe o que é isso? Fastio, como eles mesmos disseram, enjoo das coisas de Deus. O crente frio, ele acha monótono o mesmo assunto nas pregações, tudo de novo. Lá vai o pastor dizer de novo que nós nascemos pecadores, que Jesus veio ao mundo. Ela já falou nesta pregação de novo, no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica dos pecados. Ai, dá um sono. Ai, de novo, não aguento mais isso. E que a gente não é para pecar, não é para adulterar. E quem olha para a mulher com intenção impura já pecou no seu coração. Já ouvi isso 1000 vezes. Oh. É assim que o crente frio se sente. Se você sente isto, não tenha dúvidas, você está frio espiritualmente. Aí pega a Bíblia para ler. Quantas vezes eu já li Mateus, hein? Uns 28. Ora, eu nunca li nenhum livro inteiro na vida. Imagina 28 vezes o mesmo Mateus, Marcos, Lucas. Ai, de novo. Está ruim, irmão. Pensar assim, está ruim. Aí o pastor fica mandando a gente falar de Cristo, falar de Cristo. E se não fala de Cristo 3 dias, é o maior pecador do mundo, porque não fala de Cristo. Que coisa chata. Ele não quer me falar de Cristo, não. E eu tenho que ficar com esse peso nas minhas costas.